Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 11 de junho de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus. Livro de Êxodo, capítulo de número 5, versículo de número 22, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, porque fizeste mal a este povo, porque me enviaste, porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo, e de maneira nenhuma livraste o teu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que pouco tempo depois de Deus levantar o seu servo Moisés para libertar o povo, ou seja, Moisés foi ter com Faraó, pedindo para que ele libertasse o povo de Israel, para que eles voltassem à sua terra, à sua parentela, e principalmente para adorar a Deus, para sacrificar, para render honras, glórias e louvores. Porque o povo de Deus nasceu para adorar a Deus, para servi-lo. E eles viviam numa terra idólatra. Deus ouviu o clamor do povo. A palavra do Senhor diz que o clamor, o choro, o lamento do povo de Israel, por causa da escravidão, subiu até o trono de Deus e ele atendeu o seu clamor e a sua oração. Mas nós podemos entender pela frase que Moisés ele fala para Deus que ele não era diferente de nós, que ele era um homem falho, pecador, limitado, e que a caminhada com Deus ela não é perfeita. Com o tempo, Deus vai fortalecendo os nossos músculos espirituais. Deus vai nos dando discernimento. Deus vai renovando a nossa fé. Mas há momentos em que nós duvidamos de quase tudo. Tudo parece tão complicado. Nos escandalizamos com pouca coisa. Por quê? Porque quando Moisés foi falar a Faraó sobre a libertação, Faraó começou a punir o povo. Faraó começou a castigar, porque o inimigo não entrega de mão beijada. Quando nos levantamos em jejum, em oração, em prol da libertação, o inimigo também se levanta. Por isso é que a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Precisamos resistir. Então Moisés ele ficou escandalizado. Como assim? Então ele foi falar com Deus. É como se ele fosse tirar satisfação com Deus. Oh Deus, então me explica. Mas Deus ele entende. Tudo tem a ver com a nossa dimensão espiritual. Deus ele entendeu que não foi por maldade. Ele era um bebê espiritual. Ele não tinha muita experiência com Deus, não tinha muito conhecimento. Porque o reino de Deus são processos. São degraus que a gente sobe. Vamos reler para perceber melhor. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, porque fizeste mal a este povo? Porque me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltrata o povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Ou seja, ó Deus, por que que o Senhor me enviou? Por que que o Senhor começou um projeto que agora está dando tudo errado? E o Senhor nem sequer livrou o seu povo. Faraó está a maltratar
O povo, por eu ter falado de libertação e agora o Senhor fica parado sem fazer nada. Era mais ou menos isso que ele falou com Deus. Numa linguagem mais clara, para que possamos entender. Ele se escandalizou. Nós também somos assim. Quando Deus nos dá uma missão, quando Deus nos faz uma promessa, nós achamos que o processo ele vai ser todo perfeitinho, todo encaixadinho, tudo mar de rosas, tudo flores. A realidade é diferente. O Senhor Jesus trouxe a espada para que nós possamos lutar contra as astutas ciladas do diabo. O diabo não vai nos observar pávido e sereno. Ele vai se levantar, mas ele vai cair. Se nos posicionarmos em Deus, o inimigo fugirá de nós. É isso que a palavra de Deus ela declara. Oh Deus, está dando tudo errado. Por que o Senhor me escolheu? Que ideia foi essa? Olha o que está a acontecer. Assim somos nós. Mas a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que andam segundo os seus estatutos. Até as coisas que aparentemente são más cooperam para o nosso bem, porque Deus está a nos forjar, Deus está a nos preparar, Deus está a nos lapidar. Nós estamos a passar pelo fogo para que possamos brilhar como ouro. É só olhar para a trajetória de Moisés. O Moisés lá mais para frente não tem nada a ver com esse menino incrédulo. Eu falo de menino a nível espiritual, não de idade. Ele era um menino berrento. Acontece alguma coisa de errado, ele já vai ter com o pai. E como é isso e como é aquilo, era mais ou menos assim que Moisés se procedeu com Deus. Mas lá na frente, ele tornou-se um homem robusto, um homem forte na fé, um homem com os pés firmados sobre a rocha. Assim também seremos nós. Conforme formos caminhando com Deus, a nossa fé vai sendo renovada, vai sendo fortalecida. Deus, Ele vai renovando as nossas forças. Confia no processo. Confia em Deus, por mais que pareça que está tudo errado hoje. Lá na frente, Deus vai resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus vai mostrar que Ele é Deus e não há outro. Moisés nessa fase nem imaginava aquilo que Deus poderia fazer em prol do povo. Deus abriria o mar. Deus abriu o mar para o seu povo passar. E ele ia dizer, o Senhor não fez nada. O Senhor tem visto o faraó maltratando esse povo e o Senhor não fez nada. Sem ele saber que Deus estava a trabalhar. Porque Deus, Ele trabalha para todos aqueles que nele esperam. Eu imagino depois de tantas experiências com Deus, Moisés ele pensando, Senhor, tenha misericórdia de mim pelas palavras que eu disse no passado. Eu não tinha noção que o Senhor é grande, que o Senhor é tremendo. Não tinha noção da tua dimensão. Oh Deus, Tu és maravilhoso. O Senhor livrou o seu povo da escravidão. O Senhor cumpriu todas as suas palavras. Todas as profecias se cumpriram na minha vida. Há momentos que nós até rimos. Tudo passa. Só a palavra de Deus é que permanece para todo sempre. Vamos crer que o nosso Deus, Ele fará. Durante o processo, nós não somos os únicos a ficar confusos e baralhados.
as pessoas ao nosso redor também, isso tem uma influência muito grande sobre nós. Suponhamos que nós tenhamos alguém que tem um impacto muito forte na nossa vida. Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, o esposo, a esposa, o filho, seja quem for, o melhor amigo. Quando Deus começa a trabalhar, quando os processos de Deus eles começam, muitas das vezes fica tudo uma bagunça. E aquele a quem você ama, familiar, amigo, ele não entendendo aquilo que Deus está a fazer, ele pode te desviar do centro da vontade de Deus. Pode te aconselhar aquilo que é contrário. Aparentemente é bom, claro. Mas o que é de Deus é melhor, o que é de Deus é maior. Com Deus há um preço, com Deus há um tempo, com Deus há um preparo, com Deus passamos pelo fogo, com Deus somos purificados, com Deus somos santificados, somos preparados para pisar na terra prometida, não é de qualquer jeito. O povo que murmurou contra Deus não entrou. Isso fala de uma contrapartida. Então não vamos nos escandalizar. Deu errado, está 7 vezes pior. E a porta não se abriu. E isso e aquilo, vamos confiar. Confia em Deus porque Ele é fiel em todo o tempo. Moisés viveu isso na pele. Nós também viveremos. Porque o Deus que Moisés serviu ainda é o Deus sobre todas as coisas. Porque Ele não muda. E Ele está vivo, está no nosso meio. Arriba Deus, graças. Honras, glórias e louvores, ó Deus, porque o Senhor é bom. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso e a sua misericórdia, Pai, dura para todo sempre. Ó Deus, a sua misericórdia é de geração em geração. Nunca se viu e nunca se ouviu um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. É o Deus sobre todas as coisas. Pai, estamos uma vez aqui, graças à tua bondade. Ó Deus, é graças à tua misericórdia. Ó Deus, é graças ao teu cuidado. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor, ó Deus, tem nos guardado na destra da sua justiça. Tem nos guardado, Deus, debaixo da sua sombra. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Arremante, carrebo exaltado. Arriba Deus, perdoe os nossos pecados, ó Deus, as nossas falhas e iniquidades. Deus, porque assim como Moisés, ó Deus, de princípio nós somos incrédulos. Ó Deus, duvidamos daquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. Ó Deus, nos escandalizamos por causa dos processos. Nós somos falhos. Ó Deus, nós somos pecadores. Arriba Deus, vivemos ansiosos. Arriba Deus, temerosos pelo amanhã. Arriba Pai, mas clamamos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apague, ó Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, Deus da glória, e ficaremos mais alvos do que a neve. Arriba Deus, ainda que pareça tudo perdido. Arriba Deus, ainda que ninguém esteja do nosso lado. Não nos permita, ó Deus, desistir. Arriba Deus, não nos permitas fracassar. Ó Deus, porque é uma promessa, um chamado. Ó Deus, há um lugar preparado para as nossas vidas. Ó Deus, há uma morada, porque nós não somos daqui. Ó Deus, pertencemos à cidade celestial.
Arremande, que rebo Deus, não queremos desistir da fé. Rebo Deus, não queremos desistir do reino. Oh Deus, o mundo tem se levantado para nos sufocar. O mundo, Deus, tem se levantado para nos destruir. Arremande, que rebo Deus, guarda os nossos corações. Oh Deus, guarda as nossas almas em Cristo Jesus. Arremande, que rebo Deus. Está tão difícil, Pai. Oh Deus, e as dificuldades têm nos feito pecar. Oh Deus, em pensamentos, em palavras. Tenha misericórdia de nós, oh Deus, segundo a tua benignidade. Apague, oh Deus, as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Purifica-nos, ó Deus, com isopo ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais alvos do que a neve. Arremande, rapaz. Arriba, Deus. Arranca toda a semente do maligno. No poderoso nome de Jesus Cristo. Ó Deus, ainda que ninguém creia. Arriba, Deus, se o Senhor crê é o suficiente. Arriba, Deus, se o Senhor declara é o suficiente. Ó Deus, porque o Senhor é fiel e justo. O seu nome é justiça. Arremande, arriba, Deus, da justiça e da nossa salvação. Dá-nos força, Deus, para permanecer em meio às tempestades. Ó Deus, em meio aos desafios. Em meio, ó Deus, à ingratidão, abandono, desprezo. Arremande, arriba, Deus. Em meio. Arremande, arriba, tanta decepção. Ó Deus. Queremos voar como águias. Nós cremos, ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem trabalhado em prol das nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, tem trabalhado em prol das nossas almas. Arremande, arriba, Deus, faça. Faça, ó Deus, além do que pedimos e imaginamos. Não permita, Deus, que venhamos ouvir a voz da serpente, que tem falado, Deus, aos nossos corações, trazendo, Deus, pensamentos negativos, trazendo, Deus, a incredulidade. Traga, Deus, um espírito destemido de Gideão. Arremande, arriba, Deus, a força de Josué. Arriba, Deus, a fé de Abraão. Arremande, arriba, Deus, como diz a tua palavra, astutos como as serpentes e simples como as pombas. Ó Deus, que estejamos sempre atentos e vigilantes, ó Pai, para que possamos nos livrar de todos os laços do passarinheiro. Arriba, Deus, da peste perniciosa. Arriba, Deus, e de tudo quanto o inimigo tem reservado contra nós. Ó Deus, ainda que um pai e uma mãe nos abandonem, o Senhor não nos abandonará. Guarda-nos, ó Deus, livra-nos, guarda a nossa casa, a nossa família. Conceda-nos uma noite abençoada. Ó Deus, debaixo do teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todo sempre. Amém. Glória a Deus.